Em 1987, o navio de carga MS Vaering desapareceu no mar da Noruega sem deixar vestígios. A última mensagem do capitão foi: "Não é um tubarão. É maior e inteligente." Desde então, relatos de monstros marinhos gigantescos aumentaram 400%. Seria o Leviatã real? O Leviatã aparece em culturas antigas como um deus do caos. A Bíblia o descreve como um rei sobre todos os filhos do orgulho. Os vikings temiam Jormungandr, a serpente que cerca o mundo. Mas, e se essas histórias fossem avisos? E se essa criatura não for apenas um conto? Hoje, no Horizonte Sombrio, vamos explorar as histórias por trás dessa criatura lendária e misteriosa, que assombra diversas culturas ao redor do mundo espalhando terror e mistério. Prepare-se para essa exploração agora. Meine Arbeit! Em 2016, uma equipe de pesquisa da OceanX desceu ao ponto mais profundo do oceano, o Abismo Challenger, quando seus sensores detectaram algo impossível. O piloto do submarino, Dr. Richard Kael, descreveu a criatura como uma sombra viva, como se o oceano estivesse respirando contra eles. O Leviatã, em textos hebraicos antigos, era descrito como revestido de escamas tão densas que nem a luz escapava. Nos dados vazados, o sonar do submarino mostrou que o corpo da criatura absorvia 99,7% das ondas, como um material stealth sobrenatural. O incidente ocorreu a 10.902 metros de profundidade, perto da Fossa das Marianas, onde cientistas já detectaram sismos não tectônicos como se algo gigante estivesse se mexendo. Em O Livro de Enoque, que é um texto apócrifo bíblico, o Leviatã foi aprisionado nas fundações do oceano, e seu despertar causaria mares que vomitam monstros. Não há muitos registros que comprovem essa história, só boatos de que o governo tenha proibido a propagação desse assunto para torná-lo secreto, longe do conhecimento da população. Em 22 de maio de 1968, o submarino nuclear, o SS Scorpio, desapareceu no Atlântico com 99 homens a bordo. A Marinha dos Estados Unidos declarou que uma explosão interna o destruiu. Mas os hidrofones captaram algo muito mais sinistro. O seu capitão proferiu a seguinte frase: "Algo está nos seguindo. Não é um navio, não é um. Deus, é enorme. Está vindo em nossa direção." Essa gravação nunca foi reconhecida oficialmente, mas um técnico de inteligência naval vazou em 1998, que o Scorpion não estava sozinho naquela noite. Quando o Scorpion foi encontrado, em 1968, seu casco estava partido ao meio, como se algo tivesse arrancado com força bruta. Oficialmente, foi uma implosão. Mais mergulhadores relataram marcas de queimadura nas bordas do metal, como se tivessem sido feitas por ácido desconhecido. Esse ácido poderia ter sido produzido por uma criatura gigantesca desconhecida, trazendo evidência à veracidade do Leviatã. Os vikings não temiam apenas a fúria do mar. Eles sabiam que, nas profundezas, Jormungandr, a serpente de Midgard, aguardava o dia em que ergueria seu corpo do abismo para devorar o mundo. Na cultura nórdica, Jormungandr é a serpente gigante que circunda o mundo que é Midgard, formando um anel ao seu redor. É filho de Loki e inimigo de Thor. Seus simbolismos incluem limite do mundo conhecido. Ela literalmente envolve o mundo com o seu tamanho. Tensão cósmica, se ela se mover ou soltar seu rabo, o fim do mundo conhecido como Ragnarok, começa. Ciclo eterno, sendo um símbolo do eterno retorno que faz uma ligação com Ouroboros. A sua comparação com o Leviatã se dá pelo fato de ambos serem mencionadas como sendo uma serpente gigantesca, que habita as profundezas do oceano, sendo cada uma derrotada pelos seus respectivos deuses no fim do mundo.
Jormungandr foi lançado ao mar por Odin, onde cresceu até envolver a terra, mordendo a própria cauda. Thor vai até o reino dos gigantes e com uma linha de pesca feita da corda do destino, arremessa sua isca no mar. Jormungandr morde o anzol, e pela primeira vez em séculos, se contorce. Seu ódio por Thor era tão grande que, quando a serpente se mexeu pela primeira vez, causou maremotos que afundaram 100 navios em um só dia. Esse ódio de Jormungandr com relação a Thor, se dava pelo fato de que a sua existência era desprezada pelos deuses, mas principalmente pelo Thor, que a considerava indigna por ser filho de Loki. Segundo a profecia, no Ragnarok, Jormungandr envenenará os céus e enfrentará Thor, em uma batalha que destruirá os 9 mundos. Em 2021, pescadores noruegueses filmaram algo que chamaram de "a sombra que se move contra a corrente". O vídeo foi deletado em 48 horas. Coincidência? Ou será que seria a Jormungandr? No cristianismo, Deus descreve o Leviatã a Jó, não como um animal, mas como um monstro intocável. Seus dentes causam terror, suas escamas são como escudos de bronze, e cospe fogo como um dragão. Mas isso é só metade da história. O Leviatã é uma das criaturas mais enigmáticas e aterrorizantes das Escrituras, representando o caos. O seu poder é indomável, e em alguns contextos, é a própria oposição a Deus. Sua descrição vai além de um simples animal marinho. Ele é uma força cósmica, um símbolo do mal primordial, e em algumas tradições, até mesmo uma figura apocalíptica. O Leviatã aparece em 3 livros principais da Bíblia, cada um acrescentando camadas em sua descrição. Deus usa o Leviatã como exemplo de poder incontrolável para humilhar Jó, em alguns trechos do livro, que foi escrito no próprio livro de Jó, como por exemplo: podes pescar o Leviatã com um anzol? Seus dentes são terríveis. Suas escamas são como escudos de bronze. Sua respiração acende carvões, e chama sai da sua boca. O Leviatã é descrito como uma criatura invencível, que só Deus pode dominar. Ele simboliza o caos que o homem jamais controlará. Outras citações ao Leviatã na Bíblia, está nos Salmos, nos seguintes versos: tu esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. E também: ali navegam os navios, e o Leviatã que formaste para nele brincar. Esse último verso pode significar que o Leviatã é uma criatura poderosa, mas sob o controle de Deus. Há também citações do Leviatã correlacionado ao fim dos tempos, lá no livro de Isaías, que no trecho diz: naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O Leviatã lembra que, mesmo em um mundo mapeado pela ciência, alguns mistérios permanecem. Seja como metáfora do mal, ou seja como uma criatura real escondida nas profundezas, ele continua a desafiar nossa compreensão, assim como desafiou Jó. Há também histórias sobre criaturas em diversas culturas que se assemelham muito com o Leviatã. Na Mesopotâmia eles o chamavam de Tiamat ou Mãe Primordial. Representava as águas salgadas do Golfo Pérsico, seu consorte, Apsu, personificava as águas doces subterrâneas. Descrita com cauda de serpente, asas de dragão e 4 patas, seu corpo media 300 léguas segundo tabuletas cuneiformes, capaz de gerar 11 espécies de monstros a partir de seu ventre. Seu cadáver dividido, criou, na parte superior o céu, a terra na parte inferior e o rio Eufrate em um de seus olhos. Na Fenícia seu nome era Lota. Servo direto do deus Yan, que é a personificação do mar, é associado a tempestades e maremotos. Foi derrotado por Baal, com armas especiais forjadas por Cotar-Vacazis. Ele tinha 7 cabeças e seus 7 pescoços agiam de maneira independente. Cada cabeça cuspia uma substância diferente, que seria o ácido, veneno paralítico, lodo asfixiante, areia movediça, água salgada fervente, gelo instantâneo e trevas absoluta.
Na Grécia Antiga, o monstro que representava o Leviatã era o Cetos, criatura enviada por Poseidon para devorar sacrificados. Ele representa o perigo do mar desconhecido, assim como o Leviatã. Na história grega, o Cetus de Perseu foi derrotado pelo uso estratégico de recifes como barreira, reflexo da cabeça da medusa nas escamas, e também o isco de carne envenenada com acônito. Essas seriam algumas criaturas que se assemelham ao Leviatã em outras culturas. The Blob. Um som misterioso registrado no fundo do mar que, por um tempo, muita gente achou que poderia ser de uma criatura colossal, tipo o Leviatã. Detectado em 1997, por hidrofones da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Um som ultrapoderoso, de frequência muito baixa, que foi captado por sensores a mais de 5.000 km de distância. Sua duração foi de 1 minuto. Durante bastante tempo, o som foi um mistério. Como ele parecia ter as características de um som biológico, mas muito mais forte do que qualquer criatura conhecida poderia produzir, surgiram algumas teorias, como por exemplo, de que ele poderia ter sido produzido pelo próprio Leviatã. Se pensarmos no Leviatã como uma força do caos escondida nas profundezas, o Blob é quase um chamado antigo vindo de um ser que está dormindo no fundo do oceano. Também temos o som chamado de The Julia, que foi captado em 1º de março de 1999, também pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos no Oceano Antártico. Ele teve uma duração de cerca de 15 segundos. Em suas características, ele soa como um grito abafado, vindo das profundezas, forte o bastante para ser captado por múltiplos sensores a milhares de quilômetros. Ele foi nomeado de Julia porque o som lembra alguém ou algo gemendo ou uivando no oceano. Na época, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos não conseguiu identificar a fonte exata. A hipótese mais aceita foi que um grande iceberg encalhou no fundo do mar, liberando energia e som. Mas aqui entra a parte que arrepia os fãs do mistério. Uma imagem de satélite, não confirmada oficialmente, mostrava uma silhueta estranha e gigantesca na região próxima ao som. Isso levou algumas pessoas a ligarem o som a uma criatura colossal, talvez adormecida ou escondida nas profundezas, exatamente como se descreve o Leviatã bíblico. O Leviatã transcende sua manifestação como simples criatura mitológica para se tornar um dos arquétipos mais poderosos e multifacetados da história do pensamento humano. Sua evolução conceitual revela camadas complexas de significado que variam conforme os contextos culturais e temporais. Na tradição semita primitiva, o Leviatã personifica o caos aquático primordial, uma força bruta da natureza que precede a ordem criada. Não se trata meramente de um animal gigantesco, mas da própria materialização das forças indomáveis que os deuses precisam subjugar para estabelecer o cosmos. Seu corpo escamoso representa a fronteira entre o conhecido e o abismo informe, entre a terra firme e as águas ameaçadoras. O livro de Jó no capítulo 41 é desenvolvido o conceito mais elaborado. O Leviatã torna-se a encarnação do poder puro, intocável pela mão humana. Suas escamas justapostas como escudos de bronze simbolizam invulnerabilidade, seu hálito flamejante representa a energia cósmica incontrolável. Filosoficamente, encarna o sublime terrível, aquilo que é grandioso mas ameaçador, que inspira temor e fascínio simultâneos. Como metáfora política, Thomas Hobbes em 1651, ressignificou o monstro como símbolo do Estado soberano, um poder necessário mas aterrorizante que mantém a ordem social. Nesta leitura, o Leviatã representa o contrato social em sua forma mais crua, a renúncia das liberdades individuais, em troca de segurança contra o caos. Na psicologia junguiana, o Leviatã transforma-se em representação do inconsciente profundo, as forças primitivas que habitam as camadas abissais da psique.
Seu confronto simboliza o processo de individuação, onde o ego deve enfrentar seus próprios monstros interiores. O Leviatã é uma criatura que esbanja mistério e fascínio, sendo ela uma criatura assustadoramente gigantesca e aterrorizante, descrita como um ser que foi feito para espalhar o caos. Mas e você? O que você acha dessa criatura? Será um mito, um conceito ou um monstro gigantesco que habita nas profundezas do oceano? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Horizonte Sombrio, para não perder os próximos vídeos do canal, e até a próxima!